Moradores de Santo André reclamam da falta d'água. Conta de água vai sofrer alterações. Milhões de brasileiros estão com o nome sujo. Ginasta Diego Hipólito fala com a nossa equipe. Quarta-feira, 13 de abril de 2016. Está no ar o J mais ABC. Muito boa noite. Moradores de Santo André ficam até 3 dias sem água. Há cerca de 2 anos, um problema vem tirando o sono dos moradores da Vila Marina, em Santo André. É a constante falta d'água na torneira. Os moradores contaram que o fornecimento chega às caixas d'água por volta da meia-noite e que às 10 da manhã o abastecimento já está interrompido. No mínimo, a média de 16 horas falta de água aqui nessa casa. 16 horas. Aqui na casa da Dona Chica, o jeito foi reaproveitar a água da chuva por meio desse balde que capta a água que vem da calha. Uma caixa d'água também foi colocada no canil para que a água da chuva possa ser reaproveitada. Eu uso para lavar o quintal, o canil e aguar as plantas. Por meio de nota, a assessoria do SEMASA, o Serviço Municipal de Saneamento Básico de Santo André, justificou que recebe um volume de água insuficiente da Sabesp para redistribuir aos moradores. A autarquia alegou que o repasse é maior nos períodos de menor consumo durante o dia e menor nos horários de uso mais intenso, como entre 6 e 8 da manhã, 11 da manhã e 1 da tarde e 6 e 8 da noite. Com informações de Santo André, André Janocari para o J mais ABC. Ontem, um ônibus intermunicipal da aviação Riacho Grande pegou fogo após o motorista dar a partida no veículo. O acidente ocorreu no ponto inicial do coletivo, localizado no Jardim Las Palmas, em São Bernardo do Campo. O incêndio foi causado por uma pane elétrica. Ninguém ficou ferido, mas a energia foi interrompida no bairro, pois o fogo atingiu parte da fiação. Vamos à previsão do tempo? A quarta-feira foi de tempo ensolarado na região. E que ensolarado, viu? Durante a tarde, a temperatura foi de até 29 graus. Para amanhã, é esperado tempo também com muito sol, sem possibilidades de chuvas. Agora veja como fica a temperatura na quinta-feira. Em Diadema, a mínima prevista é de 20 graus e máxima de 32. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 24 de mínima e 33 graus de máxima. Na capital de São Paulo, mínima de 20 e máxima de 32. Em Americana, a previsão é de 23 graus de mínima e 34 graus de máxima. Giro do Broadcast TV do Estadão. Olá, essas são as principais notícias do agronegócio publicadas pelo Broadcast Agro nesta quarta-feira. As exportações brasileiras de carne bovina alcançaram 116 mil toneladas em março deste ano, crescimento de 21% em relação ao volume registrado em março do ano passado. Em receita, a alta foi de 7,8%, somando 518 milhões de dólares. Um ano antes, o faturamento havia sido de 481 milhões de dólares. Os dados são da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. A Associação Nacional dos Confinadores, ASOCON, acredita que o pecuarista vai ter dificuldades para expandir o confinamento de gado de corte este ano. A entidade avalia que não há espaço, neste momento, para crescimento da produção. Um dos entraves é que o pecuarista conta com apenas 52% dos animais para cumprir a meta de 2016. Os 48% restantes incluem animais que precisam ser comprados. O governo do Paraná reduziu a alíquota do ICMS na comercialização estadual e interestadual de suínos vivos. A taxa caiu de 12% para 6%. A medida tem caráter temporário e foi tomada pelo governador Beto Richa, por meio de decreto assinado ontem. Segundo a assessoria do governo, a ideia é dar mais competitividade aos produtores, que estão perdendo mercado para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Veja agora como fechar os futuros mais líquidos do milho, da soja e do trigo na Bolsa de Chicago e saiba também como ficar os contratos do açúcar e do café na Bolsa de Nova York.
As escolas da rede pública de São Bernardo participam mais uma vez da Olimpíada da Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, concurso bianual de poemas voltado aos alunos do ensino fundamental. Em 2014, um aluno da rede de São Bernardo teve um texto premiado pelo concurso, que é promovido pelo Ministério da Educação. Este ano, os alunos terão que elaborar textos tendo como tema o lugar onde vivo. Os professores poderão inscrever os alunos no concurso no gênero poema pelo site www.escrevendoofuturo.org.br até 30 de abril de 2016. Veja no próximo bloco, conta de água vai sofrer alterações. Nome sujo é um problema que muitos brasileiros enfrentam. Continue conosco, J mais ABC volta em seguida. Quer deixar sua casa organizada e sempre aconchegante para receber amigos e familiares? Melhor garantir. A Porto Seguro faz. Com a Porto Seguro faz, você instala sua TV na parede ou no drywall, resolve aqueles pequenos problemas elétricos e hidráulicos que insistem em aparecer, além de limpar e impermeabilizar o sofá. Instalação complicada? Melhor garantir. Porto Seguro Faz ajuda você nos apuros do dia a dia. É para todo mundo, inclusive para quem ainda não é cliente Porto Seguro. Acesse portosegurofaz.com.br e solicite o serviço para agendamento ou atendimento imediato. E entre os dias 11 e 17 de abril, você encontra diversos serviços com até 30% de desconto na promoção Super Descontos da Porto Seguro Faz. Veja alguns exemplos. Instalação de TV de 40 a 49 polegadas de 220 por 189. Com uma consultoria da melhor altura e distância para o seu conforto. E detalhe, com o suporte universal gratuito padrão. Limpeza de estofados com 2 assentos de 180 por R$ 158. Para você assistir ao seu programa preferido com muito mais conforto. Para comprar e aproveitar essa promoção, acesse o site www.portosegurofaz.com.br ou ligue 3003 3329. Precisando de serviços? Melhor garantir. A Porto Seguro faz. Consumidor terá que mexer no bolso. Conta de água terá aumento no próximo mês. A Sabesp recebeu aval para aumentar as contas de água e esgoto em 8,45% a partir do dia 12 de maio. A autorização foi concedida a pedido da Estatal de Água Paulista pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo. O reajuste virá um mês após a agência autorizar o fim da sobretaxa e do bônus nas contas de água. Implementadas nos momentos mais graves da crise da água, as medidas tinham o objetivo de punir os consumidores que aumentassem o gasto de água e incentivar financeiramente aqueles que economizassem. Quando o bônus foi anunciado em fevereiro de 2014, o Sistema Cantareira, maior de São Paulo, estava com 21,9% da capacidade. Hoje, pelo mesmo critério, o nível do manancial é de 36,9%. Contando o volume morto, o índice sobe para 51,2%. O Diário Oficial da União publicou hoje a portaria do Ministério das Cidades sobre os procedimentos para a obtenção da carta de subsídio para financiamento. É o valor oferecido pelo governo para reduzir a prestação de financiamento da casa própria. A carta é obtida pelas famílias que têm proposta de financiamento com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e é emitida no portal do programa. De acordo com a portaria, a carta tem caráter informativo e é obrigatória a sua apresentação ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal, juntamente com documento de identidade e comprovante de rendimento. O valor do subsídio é calculado a partir de informações prestadas pelo usuário do portal relativas à renda familiar mensal bruta e à localização e também ao valor do imóvel pretendido. Cresce o número de pessoas com nome sujo no país.
Entre fevereiro e março deste ano, 700 mil pessoas entraram para a lista de inadimplentes, elevando o saldo de negativados no país para 58,7 milhões, segundo o levantamento do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O número é 1,2% maior do que no mês anterior e 7,5% acima do registrado em março de 2015. Com isso, a inadimplência já atinge 39,64% da população entre 18 e 95 anos. O SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas ressaltam que, mesmo diante da dificuldade de negativação dos inadimplentes em São Paulo, por conta da lei estadual 16.569/2015, o número de consumidores registrados em cadastro de devedores segue em crescimento no país. Por essa lei, a negativação do nome só pode ser feita após o envio de carta ao devedor e sua devolução com a assinatura de ciente do débito. Vamos ao nosso giro esportivo? Boa noite, Marcos. Será que o São Paulo se classifica diante do atual campeão da Taça Libertadores? Boa noite, Darcio. Uma boa pergunta, né? São Paulo vem aí empolgado, né? Principalmente depois de algumas coisas que aconteceram no próprio grupo aí numa rodada de ontem. Mas, já sabemos, hoje tem Libertadores no estádio do Morumbi e o São Paulo recebe o River Plate da Argentina. E o jogo é às 9h45 da noite e com um pensamento total do tricolor na vitória. O time ganhou incentivo a mais, como eu já disse, depois da vitória do venezuelano Trujillianos sobre o The Strongest, o boliviano, né? Ontem por 2-1. E agora só depende de si para buscar a classificação para a próxima fase da Copa. O torcedor são paulino deve lotar o Morumbi, que já tem um público previsto de mais de 50 mil pagantes. Vamos ver se o torcedor leva o São Paulo à vitória. E o Palmeiras? O Palmeiras também tem todo o seu foco voltado aí para a Copa Libertadores. Amanhã, o time comandado por Cuca recebe o River Plate, o do Uruguai, né? Precisando vencer e fazer aí uma boa diferença de gols para sonhar com a próxima fase da competição. O Verdão ainda depende aí do Nacional do Uruguai, vencendo o Rosário Central da Argentina, em partida disputada na cidade de Montevidéu. E por aqui no ABC, quem está na tranquilidade é o São Bernardo. Recém-classificado para a segunda fase do Paulistão, o Bernão ainda teve a notícia que o técnico Sérgio Soares ficará aí minimamente no comando do clube até o confronto contra o Palmeiras na próxima segunda-feira. Lembrando, Sérgio Soares já acertou o seu contrato com o Ceará, lá do Ceará mesmo, né, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B ainda esse ano. E nessa tarde tivemos jogos decisivos da Champions League. Em Madrid, jogaram Atlético de Madrid e Barcelona e o placar 2-0 para o Atlético. Com esse resultado, a equipe madrilenha se classificou para a semifinal da competição europeia. E por hoje é só, Darcio, mas daqui a pouco, às 8 da noite, tem o Esporte Mais, onde eu trago mais informações do futebol e do esporte do Grande ABC. Até daqui a pouco. Até às 8 então, Marcos. Diego Hipólito faz um balanço do seu ciclo olímpico. Ele falou com exclusividade com o repórter Guga Mendonça. Diego Hipólito reuniu a imprensa nesta quarta-feira para fazer um resumo dos seus resultados no ano e do seu ciclo olímpico. Diego, conta um pouquinho para a gente como vai funcionar o teu ciclo olímpico e os seus resultados que foram excelentes para a região, inclusive São Bernardo e Santo André, né? Que é a sua terra. Então, os resultados foram muito positivos, eu estou bem contente com o ano, eu consegui 2 medalhas de ouro em etapas da Copa do Mundo. Isso influencia muito na autoestima, influencia para ver que mais uma vez eu posso chegar, se eu me dedicar, se eu continuar levando a sério o trabalho, a chegar a ter bons resultados nos Jogos Olímpicos. A gente ainda tem uma etapa da Copa do Mundo esse ano, que eu pretendo estar competindo. Óbvio que depende da decisão técnica aí, mas acredito que eu participe e que vai ser mais um teste para os Jogos Olímpicos. Agora, Diego, como é a sua relação com a região? São Bernardo, Santo André, você fala do Rio de Janeiro, né? Como você passa, quando você está lá, como se você estivesse de férias, e aqui a nossa região. Como você se sente recebido? Me sinto em casa, acho que aqui tudo meu é hoje em dia daqui. Meu fisioterapeuta, que também é de São Bernardo, que é Bel, meu treinador,
Muitas pessoas que trabalham na minha equipe técnica são daqui. Eu acho que isso influencia, porque todas as pessoas que geralmente trabalham comigo, eu quero que trabalhem o resto da minha vida, para ter a questão da familiaridade. Tenho muitos familiares daqui, para quem não sabe, eu nasci em Santo André, então tenho tios, primos, pessoas que influenciam para mim. Depois da ginástica ainda pretendo morar em São Bernardo, que eu gosto demais daqui. Eu me senti muito bem recebido pelas pessoas. Aqui você conhece todo mundo, você vai na farmácia, conhece o pessoal da farmácia, conhece o pessoal da padaria. Isso faz com que a gente se sinta em casa. Agora, Diego, Olimpíadas, você falou que essa Olimpíada ela é diferente para você. Conta um pouquinho. Desculpa, gente. Então, essa Olimpíada ela é diferente porque é uma Olimpíada em casa, é uma Olimpíada que tem 12 anos que eu tento aí uma medalha olímpica. Acredito que tem a chance, mas tem que ser trabalhado. É um momento, é 1 minuto e 10 que decide em 12 anos. Tomara que eu faça o melhor, independente do resultado, eu ofereço para vocês que acreditaram em mim durante tantos anos na minha carreira, vocês que fizeram eu ainda estar aqui me dedicando e acreditando que eu posso ser medalhista olímpico. Guga Mendonça para o J+ABC. No próximo bloco, vamos conferir de perto o lançamento do primeiro circuito regional do Cambuci ABC Tour. Continue conosco, J+, volta em seguida. E vamos a mais um giro do Broadcast TV do Estadão. Olá, essas são as principais notícias de economia publicadas pelo Broadcast nesta quarta-feira. Na avaliação do Fundo Monetário Internacional, FMI, o Brasil só voltará a ter superávit primário em 2020. A instituição acredita que o impasse político pode dificultar ou desestimular a implementação de medidas de ajuste fiscal. Para este ano, o FMI projeta déficit primário de 1,7% do PIB e, para 2017, um déficit de 1,4%. O volume de serviços prestados no país teve queda de 4% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, informou hoje o IBGE. Foi o 11º resultado negativo seguido e o pior desempenho para o mês da série histórica da pesquisa, que começou em 2012. Em janeiro, a redução havia sido de 5%. O Banco Central voltou a agir para tentar tranquilizar o mercado financeiro e realizou 5 leilões de swap cambial reverso ao longo do dia. Foram 105 mil contratos desse tipo, o equivalente a cerca de 5 bilhões de dólares. Ontem, haviam sido 160 mil contratos, ou cerca de 8 bilhões de dólares. No entanto, mais uma vez o BC não conseguiu evitar a queda do dólar no fechamento do pregão. Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta quarta-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. O ouro encerrou com desvalorização de 0,96%, vendido a R$ 3,93. O PT de Diadema oficializou o nome do vereador Manuel Eduardo Maninho como candidato ao Paço. Em reunião com os filiados no diretório, o ex-prefeito e ex-deputado federal José de Filipe anunciou não ter desejo em disputar o pleito e pediu união em torno do projeto do parlamentar. Vamos agora direto a Santo André, de onde fala o repórter Guga Mendonça, ao vivo, em nosso Link Mais. Boa noite, Guga. Muito boa noite, Darcio. Muito boa noite ao assinante ligado no J+ABC. Desta quarta-feira falamos aqui ao vivo do Atrium Shopping em Santo André, onde o consórcio intermunicipal do Grande ABC e a Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC lançam hoje o primeiro circuito regional do Cambuci, uma fruta tradicional da Serra do Mar, e estamos aqui com o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC, o Giovanni Rocco. Giovanni, boa noite, conta um pouquinho para o telespectador da TV+, como funciona esse projeto. Boa noite, Guga, boa noite, Darcio, boa noite a todos os assinantes da TV+, é sempre um grande prazer estar conversando com vocês. O circuito regional do Cambuci nada mais é unir as iniciativas de Rio Grande da Serra, de Paranapiacaba, Santo André e de Ribeirão Pires num único circuito.
Para quê? Para que as datas não sejam conflitantes, para que a gente consiga divulgar para todas as 7 cidades do Grande ABC, e aí nós estamos falando de 2.800.000 habitantes, e também para os consumidores de São Paulo, para que venham conhecer nossa região, para que tenham um pouco mais conhecimento da nossa cultura e conhecer essa fruta típica da nossa região, que é o cambuci. Agora, Giovanni, esse festival começa quando e vai até quando? Vai passar por cidades? Como é que funciona? Ele começa, o lançamento dele é hoje, ele vai ter uma agenda de 3 meses, passando por ações específicas em cada cidade. Todas as informações vão estar disponíveis no site do consórcio intermunicipal Grande ABC e também no site da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. Tá certo. Agora fala um pouquinho da tradição do cambuci. Quais as receitas que se faz com o cambuci? Olha, o cambuci é uma fruta tradicional da nossa região. Muitas das pessoas só conhecem o cambuci pela tradicional pinga com cambuci, que é como se fosse uma conserva, né? Que você coloca a pinga com cambuci para dar um pouquinho de gosto na cachaça. Mas também são feitas geleias, doces, utilizados até em novas receitas gastronômicas. Inclusive o chefe Alex Atala utiliza o cambuci como um dos pratos do seu restaurante Udon em São Paulo. Tá certo, eu quero agradecer ao Giovanni Rocco, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC, que falou para o J+. Obrigado, Guga. E o J+ ABC desta quarta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, assista aos boletins dos 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltaremos amanhã às 7 em ponto. Um bom descanso e até lá.